Sermão do Monte, capítulo 57, parte 3. Os dois homens e as duas casas. Em outras palavras, a melhor maneira de descobrirmos a diferença entre aqueles dois homens é fazendo uma análise minuciosa do homem insensato. O sábio era precisamente o oposto do insensato e, naturalmente, a chave para a compreensão daquele indivíduo é a palavra tolo. Ela descreve uma atitude específica, um tipo característico de pessoa. Quais são as características do indivíduo tolo? Os tolos estão sempre com pressa, querem fazer tudo imediatamente, parecem não ser capazes de esperar. Quão frequentemente as Escrituras advertem-nos a respeito dessa precipitação. A Bíblia ensina-nos que o justo não foge. Isaías, capítulo 28, versículo 16. O justo jamais se deixa arrebatar pela pressa, pela precipitação. Ele conhece a Deus e sabe que os decretos, os propósitos e os planos de Deus são eternos e imutáveis. Entretanto, o tolo é impaciente. Ele nunca dedica tempo aos seus empreendimentos, mas vive sempre interessado em atalhos e resultados imediatos. Essa é a principal característica da sua mentalidade e da sua conduta. Todos estamos familiarizados com esse tipo de pessoa na vida diária, mesmo inteiramente à parte do cristianismo. Essa é a pessoa que costuma comentar: preciso de uma casa imediatamente e não há tempo para lançar os alicerces. O insensato, pois, vive sempre com pressa. Ao mesmo tempo, porquanto o tolo é possuidor dessa mentalidade, ele não tem tempo para ouvir instruções e nem dá qualquer atenção às regras que governam a construção de uma casa. A construção de uma casa é uma questão séria e o indivíduo que anela por construir uma casa nunca deveria pensar meramente em termos de ter alguma espécie de teto por sobre sua cabeça. Pelo contrário, deveria perceber que existem certos princípios de engenharia que precisam ser observados se ele tiver de contar com uma construção satisfatória e duradoura. Essa é a razão pela qual os proprietários consultam os arquitetos e os arquitetos fazem planos, estabelecem edificações e fazem os seus cálculos. O sábio anela por saber qual é a maneira certa de se fazer as coisas e, por esse motivo, dá ouvidos às instruções e se dispõe a ser ensinado. Por sua parte, o insensato não se interessa por tais coisas. Ele quer uma casa e não deseja aborrecer-se com regras e especificações. Diz ele: faça-se logo essa construção. O tolo mostra-se impaciente, despreza a instrução e o ensino, dizendo que deseja dar prosseguimento à construção. Essa é a mentalidade típica do insensato, tanto na vida comum quanto em relação às realidades espirituais. Não somente o indivíduo tolo vive por demais apressado para poder dar ouvidos à instrução, mas também, por ser um insensato, ele a considera desnecessária. Em sua opinião, as suas ideias são as melhores. Ele não precisa aprender coisa nenhuma de ninguém e costuma pensar: tudo está indo bem. E igualmente, não há qualquer necessidade de cautela e nem preciso preocupar-me com meros detalhes. O seu slogan é este: vamos edificar a casa imediatamente. Não lhe importa nem um pouco o que ele tenha feito no passado, mas simplesmente
segue os próprios impulsos e ideias. Não estou traçando aqui uma caricatura desse tipo de indivíduo. Basta que você medite sobre as pessoas que você tem visto e conhecido, quando elas se atarefam, quando se casam, quando edificam casas ou fazem qualquer outra coisa. E você concordará que encontramos neste trecho bíblico uma descrição real dessa mentalidade insensata que pensa que já sabe tudo, que se satisfaz com as suas próprias opiniões e que sempre vive às pressas para pô-las em execução. Finalmente, trata-se de uma mentalidade que nunca pesa as consequências detidamente, que nunca para a fim de imaginar e considerar possibilidades e eventualidades. O insensato edificou a sua casa sem alicerce e, sobre a areia, não parou nem uma única vez a fim de perguntar de si mesmo: ora, o que poderá acontecer? É possível que esse rio, tão bonito à vista durante o verão, venha a transbordar em resultado de fortes chuvas e do derretimento da neve, e assim a minha casa venha a ser inundada. Ele nunca parou para considerar tal possibilidade. Tão somente desejava possuir uma casa agradável naquele local e começou a construí-la sem levar em conta qualquer daquelas contingências. E, se porventura alguém se aproximasse e lhe dissesse: olha aqui, meu amigo, de nada adianta você levantar uma casa sobre a areia. Será que você não está percebendo o que pode acontecer à casa edificada em local como este? Você parece não reconhecer o que o rio é capaz de fazer. Já vi esse rio transformar-se em autênticas cachoeiras. Já presenciei temporais neste local, capazes de derrubar as casas mais bem construídas. Meu amigo, sugiro-lhe que você cave profundos alicerces, cave até chegar à rocha. O insensato tê-lo-ia despedido enfadado, persistindo em fazer o que lhe parecesse melhor. Em um sentido espiritual, o insensato não está nem um pouco interessado em aprender as lições da história eclesiástica. Ele não está interessado no que diz a Bíblia, está interessado exclusivamente em realizar alguma coisa e acredita que isso pode ser feito à sua maneira. E assim sendo, ele sempre se atira às tarefas, sem qualquer preparação prévia. O insensato não consulta planos ou especificações, não tenta olhar para o futuro e nem procura prever certas provas e tensões que inevitavelmente haverão de sobrevir à casa que estiver sendo construída. O sábio, naturalmente, apresenta-nos um completo contraste com isso. O sábio é impulsionado por um desejo profundo, a saber, construir uma casa que seja durável. Portanto, ele começa comentando: não sei muito a respeito disso e nem sou um especialista quanto a essas questões. Portanto, o bom senso dita que eu deveria consultar pessoas bem informadas a esse respeito. Quero dispor de bons planos e especificações e quero receber orientações e instruções. Sei que os homens podem construir casas com grande rapidez, mas prefiro uma casa que seja duradoura. Muitas coisas poderão acontecer que submeterão a um verdadeiro teste as minhas ideias de construção de casas. Essa, pois, é a essência da sabedoria. O sábio preocupa-se em descobrir todos os fatos que puder. Ele mantém um controle sobre si mesmo e não permitindo que os seus sentimentos e as suas emoções ou que o seu entusiasmo o arrebatem.